Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um podcast sensacional com um tema incrível de liderança, gestão estratégica e expansão de mercado. Isso mesmo. E para isso eu trouxe um convidado super especial para poder falar desse assunto. Ninguém mais, ninguém menos do que Armando Braga, da VMS Brasil. Isso mesmo. Mas antes de começar, todo esse assunto que vocês vão ver aqui, todo esse conteúdo, fique até o final do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos, papagaio, cachorro, periquito, família. Manda para todo mundo, que eu tenho certeza que vai ajudar quem está precisando de ouvir esse conteúdo. Então, pessoal, estou aqui com Armando Braga, da VMS Brasil, diretor-geral de uma empresa multinacional, uma empresa dinamarquesa, e eu quero agradecer muitíssimo a tua presença. Foi assim um carinho receber você aqui. Eu sempre digo a ele, já disse várias vezes, que assim ele ganhou meu coração, né? Porque eu acho que a humildade, a escuta do Armando faz toda a diferença, eu acho que na condução dos negócios. E a gente tem uma troca, né? E foi muito bom você ter aceitado, você estar aqui. Eu só posso te agradecer de você poder compartilhar com os seguidores e com todo mundo que vai estar ouvindo o nosso podcast, que eu acho que vai ser de grande valia. O conteúdo, eu acho que você tem muito para agregar. Olá, pessoal. Oi, Amanda. Acho que o agradecimento é da minha parte, né? Eu acho que o carinho que você sempre recebeu à VMS, né? Em particular a minha pessoa, muito grande. Eu não poderia deixar de estar aqui para contribuir com esse trabalho que você está fazendo, né? Sou muito adepto disso e sempre que você precisar eu vou estar disponível para você aí, contando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho da história da VMS e tentando agregar para as outras pessoas que estão aí, os seguidores do canal, né, com o que a gente puder. É isso, né, gente? A gente chega num momento da nossa vida que o que vale para nós é a gente poder transmitir conhecimento, né? E eu acho que isso a gente faz de coração aberto, né? E faz muito bem. Pegando esse gancho, Armando, me conta um pouquinho aí do seu percurso, porque eu vi que você tem um currículo bem extenso, né? Já trabalhou aí na Rolls-Royce, na Wärtsilä, que são empresas, né, de nome, multinacionais, uma empresa de grande porte. Como que é isso? A jornada é longa, né? Mas eu costumo dizer até nas palestras onde eu participo, né? Que assim, a minha geração, ela não foi moldada ao empreendedorismo, né? Nem mesmo à gestão. Então, eu sou um tiro errado que deu certo, né? Então, assim, eu fui moldado pelos meus pais, educados, né? De família humilde, para quê? Para que eu pudesse conseguir um emprego. Então, assim, aos 15 anos eu consegui um emprego no estaleiro, né? Que hoje não tem mais, que era a Escavagima do Brasil, que hoje é a Sermetal, né? Hoje nem é mais a Sermetal. E dali pronto, meu pai falou para mim, agora você se aposente. Né? Eu falei, tudo bem. Então, com 15 anos, você entrar no estaleiro com mais de 5.000 funcionários, sem saber o que você espera da vida. E dali eu comecei a minha jornada, né? Estudando, trabalhando, né? Aprendendo. Mas ao longo do tempo, aquilo começou... eu sempre fui inconformado. Hoje em dia eu cheguei a essa conclusão que o inconformismo ele te faz abrir os teus horizontes. Então, assim, por um acaso do destino, eu me deparei com esse ramo que eu estou hoje, lá atrás, em 96, acredito eu, né? E aí me deparei com a Wärtsilä, que era um ramo novo para mim. E eu falei, poxa, é isso que eu quero. Uma coisa nova, um desafio novo.
E aí eu comecei a trabalhar, comecei a me especializar. Era um mundo onde outras línguas para mim não fazia parte da minha essência, né, da minha família. Então eu já me deparei ali com estrangeiros, trabalhando com estrangeiros, onde eu não conseguia distinguir A de B. Né? Então aquilo para mim foi uma dificuldade imensa, mas eu sabia que eu precisava vencer aquela dificuldade para que eu pudesse progredir. Eu sabia que eu queria progredir, esse era o mais importante para mim. Não importava o sofrimento que eu tinha que passar. Ali eu vi o seguinte, essa é a minha chance. Isso é um ponto muito legal, né? Porque assim, a ambição de crescer, a ambição de correr atrás, que isso a gente vê que falta muito nos jovens de hoje, né? O quanto que eles precisam entender que a gente tem que tirar aí, né, o bumbum da cadeira, estudar, correr atrás, porque senão não faz, né, Armando? Não porque o acontece. tanto que você deve ter tido que superar, ter resiliência para correr atrás, porque você está dizendo, vim de uma família humilde, de uma cultura que naquela época era dita, né, do tipo, olha, fica para se aposentar, de uma certa segurança que a gente sabe que não existe. Não existe. Né? Porque não existe essa segurança, né? Antigamente se falava, vai fazer concurso público, né? Também era outra... Não era um caminho? Era ou um caminho ou outro, né? Né? Então, e você venceu isso aí, que é o primeiro rompimento aí de cultura, né? Exatamente. Isso contra seus pais, porque assim, meus pais sempre me deram muito apoio, mas eu sentia nos olhos deles o quê? Isso é o novo, né? Isso é o que está fora da nossa rota para a gente poder te auxiliar, te aconselhar. Exato. Não sabiam, né? Não, então assim, então vai. E aquela coisa muito, muito nova para eles. Para mim, então, nem se fala. Mas eu sabia uma coisa, eu precisava passar por aquilo porque era a minha chance do algo novo, de alguma coisa a mais. Eu sentia que eu precisava de mais desafios. De poder mudar a tua vida, né? Ter uma... Eu nunca gostei muito, nunca me conformei com mais do mesmo. Eu acho que é isso que me move até hoje. Mais do mesmo eu não consigo. E como você falou, eu acho que os jovens de hoje, eles têm muito mais ferramentas na mão para fazê-lo. Mas eles precisam ter a consciência de que eles precisam deslocar ar. Senão não tem vento. Senão não tem progressão. A coisa não vai acontecer na sua mão. Você faz acontecer. O seu destino é você. É incrível. Eu também acredito nisso. Senão não funciona. Não. E aí você estudou, passou a falar uma outra língua, você hoje fala inglês? Eu falo inglês hoje, não pude fazer um curso, então fui falando, fui me aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu tô falando para você, gente, que então, ele não é qualquer coisa. Então, assim, noites desafios, porque na minha época não tinha nada, não tinha nem celular. Né? Eu não vou nem falar nessa parte, porque senão você vai me chamar de pré-histórico. Mas, assim, não tinha celular, então era aquele dicionário, você tinha que traduzir palavras por palavras, né? Nossa! E eu fazia aquilo dali na noite de trabalho, porque durante o dia eu precisava trabalhar, né? Mas como eu vou aprender se eu não conseguia falar? Então eu precisava ler e as literaturas eram em inglês, né? Então eu acho que isso ao longo do tempo, hoje, eu comecei a adquirir vocabulário sem saber. Criar uma metodologia sem saber. Eu não vou falar para você agora que isso foi uma metodologia criada. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. E me especializando e tentando estudar, né? E aí eu cheguei a Wärtsilä na época, como ajudante de mecânico, tendo a minha graduação elétrica, né? E depois eu fui eletromecânico. E ali eu falei, bom, agora eu preciso ficar aqui, é um ambiente de trabalho ímpar e eu preciso me especializar. Eu preciso ter a paciência de me especializar,
está aberto ao novo, está aberto a aprender coisas novas. Só que o aprender, hoje eu vejo o seguinte: você precisa aprender a aprender. Nossa, verdade. As gerações de hoje, eu trabalho muito nas gerações mais jovens na VMS, em tentar fazer com que elas aprendam a aprender. Porque a ansiedade é tanta, e de repente, por causa da tecnologia, hoje que está muito mais à mão, o nível de informação que eles têm, com a minha idade, talvez eu tivesse 50% do nível de informação que eles têm hoje na palma da mão. E isso talvez faça com que eles não desenvolvam a capacidade de aprender na sua totalidade. Porque o aprender não é você receber informação, é você buscar informação. Isso faz a diferença para quem quer progredir. Sim. Não existe limite. Como eu te falei no início, eu sou prova viva disso. Não existe limite. O limite quem faz é você, quem seta é você. Só que você tem que ter a resiliência, a perseverança, né, de saber o seguinte: você vai passar por terrenos hostis, né, cheio de pedras, mas que você vai chegar. E o tempo que chegar não depende dos outros, depende de você. E uma coisa que eu vejo muito, Armando, em você, né, você sabe que a gente tem um mundo ainda muito machista, muito complicado, né? Como você está falando, a gente passa por estradas delicadas, né? E no nosso ramo, eu digo nosso porque a gente está na mesma atuação de mercado, né? Junto e misturado, né? Você sabe que a gente encontra muito isso, né? Da questão de... É um ramo muito masculino ainda, apesar da gente ter mulheres incríveis no ramo, mas é um ramo ainda, vamos dizer, predominante ainda masculino. E eu vejo em você uma pessoa completamente aberta, disponível para aprender, que é o que você está dizendo, que independente do tempo, da idade, é querer aprender, querer se desenvolver, querer ouvir. E eu disse para o pessoal aqui na Lift, quando a gente estava fazendo o nosso contrato, você sabe que a gente tinha uma outra empresa e tudo. E eu falei, olha, eu quero fechar com a VMS. E aí o Marcos até me perguntou na época, mas por que você... Eu falei, primeiro que eu acho que é uma empresa extremamente potente. E segundo, porque o Armando, ele tem uma delicadeza de visão estratégica, de negócio, de poder ouvir, de poder dar lugar ao outro, que faz diferença, né? Então, a gente estava aqui nos bastidores, por exemplo, conversando, e você usou um termo que na hora me veio na cabeça. Tá aí o motivo dele ser aberto à gestão, mulher, homem, não importa. Que você disse, gestão é assexuado. Me fala um pouco disso, assim. Porque você provavelmente nessas grandes empresas de grande porte, deve ter muitas mulheres numa posição de gestão e muitas pessoas incríveis, e não só mulheres. Como que você coloca isso que você estava me falando nos bastidores com relação à gestão ser assim, né? Que você acredita numa gestão assim? Bom, vamos lá, eu acho que a gente traz muito da essência, né? Então, meu primeiro modelo de mulher forte está dentro de casa, né? Então, a minha mãe empreende até hoje. Né? Então, ela tenta, se tirar isso dela, eu acho que ela fica doente. Né? Então, passando daí, hoje eu tenho 3 chefes em casa. Tenho minha esposa e 2 filhas. Então, quando a gente está nessa seara, a gente tem que estar aberto ao aprendizado todo instante. Então, elas me ensinam bastante. Elas me setam o potencial delas. Né? E a gente acaba escoando isso para a nossa vida profissional, para o nosso dia a dia. Né?
eu me deparei ao longo do tempo, tive o prazer de me deparar ao longo do tempo com mulheres profissionais que são muito mais capacitadas. Não existe, para mim, uma diferença por porquê mulher. Para mim, é um profissional. Exato. Né? E até hoje, a gente vê ainda as pessoas caindo na esparrela o seguinte, não, porque ela é uma mulher empreendedora. Não, para por aí. Ela é uma empreendedora. Não é uma questão dela ser mulher ou homem, porque não é uma questão dela dela ser um ponto fora da curva por ela ser uma gestora de uma empresa. Ela é um ser humano com capacidade de. Né? Então, assim, eu concordo com você, eu não sou adepto disso, mas a gente ainda tem muita barreira para quebrar dentro do nosso, principalmente do nosso segmento de trabalho, que é o que a gente vive. Sim. Provavelmente tem muitos outros. Sim. Né? Claro. Mas falando do que a gente vive no dia a dia, mas todos os exemplos que eu já vi, né, e que vejo até hoje, né, são profissionais que não perdem nada para ninguém, pelo contrário, só tem a agregar. Né? A gente tem isso muito mais lá fora. Né? Isso aqui no Brasil ainda é um tabu a ser quebrado, uma barreira a ser vencida, mas eu acho que eu vou me incluir nesse meio, eu acho que a gente está conseguindo. Né? Todo esse vulto, porque o importante é a gente trazer profissionais capacitados para as funções ideais, independente do sexo, independente da orientação sexual. Né? Esse é o mais importante, porque o nosso mercado, o nosso segmento, ele precisa de profissionais mais capacitados. A questão da gestão assexuada, ela vem para mim em vamos dizer assim, em duas searas diferentes. Né? O primeiro, partindo do princípio que não existe a mulher gestora e nem o homem gestor, existe o gestor em si. Né? Eu acho que o gestor ele precisa trabalhar muito focado na liderança, nas pessoas. Eu sou um gestor financeiro, eu sou um gestor operacional. Não importa de onde ele seja o gestor, na sua especialidade departamental ou de empresa, ele tem que estar focado as pessoas. Porque senão eu vou tratar só do meu setor e os outros dos outros setores. E eu, como gestor, eu tenho a obrigatoriedade de falar pela empresa, independente da minha especialidade, do meu departamento. Né? E por isso que eu digo que a parte assexuada, mesmo eu tendo o cargo de gestão de QSMS, de gestão financeira, de gestão de vendas, operacional, né? Os nossos gestores dentro da VMS, eles são assexuados, porque eles participam dos problemas da empresa. E aí, numa rota, vamos dizer assim, específica, eles têm todo um departamento, um setor, que eles estão à frente do setor, liderando esse setor. Mas eles precisam praticar a sexualidade para que eles possam ver alguém do operacional precisando de um auxílio gestor. Né? Para que isso não fique só sobre as minhas costas. Né? Ou pelas costas de quem administra a empresa, porque todo gestor da empresa em si, ele não é o pilar de tudo. Ele precisa de outros pilares auxiliares. Claro. Ele não consegue enxergar tudo. Ele não consegue botar a mão em tudo e nem queremos. Na verdade, nem queremos. E se tratando ainda desse caso de homem e mulher, vem também a reboque essa gestão assexuada. Né? Por quê? Não importa se você é homem ou mulher. O que importa é a sua capacidade de agir sobre aquela situação, sobre aquelas pessoas, né? Estimular as pessoas a trabalhar, né? E ser disciplinada processualmente. Então, para mim, é muito claro isso. E aí, falando, né, a gente está falando aí o tempo todo da VMS, né, que é a empresa, né, que você responde. Me conta como foi essa transição para a VMS, a sua transição para a VMS. Porque hoje você responde pela VMS Brasil, é tu, né? Sim. Tá sob a minha responsabilidade, né? Ainda bem que eu tenho outros gestores para me ajudar nisso.
Claro, né? até porque a gente vai chegar ainda nesse assunto, você já está vendo expansão, gente. A empresa já é a empresa e ele ainda está expandindo mais. Mas me conta primeiro o início aí disso, assim, dessa transição. Sua chegada na VMS, como que você Então, fez? a VMS, a minha chegada na VMS, ela veio pós, né, eu tinha uma empresa, né, estava empreendendo, né, e essa empresa, na crise do petróleo, a minha empresa estava rodando muito baixo, né, e aí o que acontece? Eu recebi esse convite da VMS ela tinha acabado de chegar 1 ano no Brasil, né, e assim, olha, eu tô com esse planejamento, mas como é que a gente vai fazer? Eu preciso de pessoas para a gente poder trabalhar. E aí, quando foi me posto esse planejamento e esse desafio, eu falei, opa, como eu te falei antes, eu acho que para mim eu sou movido a desafio. Né? Então, assim, larguei tudo, né? E aí você vai dizer, poxa, mas você deixou de empreender? Deixou de empreender? Não. A VMS, ela me possibilita a minha característica empreendedora, né? Que é sempre buscando o crescimento, é sempre buscando alternativas novas, né? E isso que me motiva, porque a VMS ela respira isso, né? Foi uma jornada, é sempre um startup. Eu posso dizer que eu me juntei ao time durante um startup. Tinha 1 ano já, mas a empresa ela ainda era muito pequena, ela tinha 10 pessoas, né? E aí ainda com um plano de negócio a ser montado para o Brasil, porque ela veio para cá a convite dos clientes internacionais que operavam aqui. Poxa, por que não? Vamos tentar. E ela veio de experiências de parceria mal sucedidas. Eu vim também com experiências empreendedoras mal resolvidas, mal sucedidas, e a gente resolveu juntar essas experiências e fazer uma coisa só. Né? E aí deu certo. É a transparência, é a honestidade no trato, né? E aí acabou juntando o perfil da empresa, né? Que é do fundador. O fundador, ele está na empresa até hoje, com o meu perfil pessoal, que é a transparência, é o ouvir, né? É o trato com as pessoas, né? E aí isso vem ao longo do tempo dando certo. Lógico que uma curva de startup ela é muito atribulada, é como se fosse um avião sair da pista de voo, né? Que você vai ter aquela turbulência, né? E aí cada empresa ela tem uma curva para você chegar a uma velocidade cruzeiro. Basta que você tenha resiliência e um planejamento estratégico forte para você ser persistente ali, porque um dia você vai passar por aquelas nuvens e você vai chegar à velocidade cruzeiro. Sim. Basta que você saiba o teu objetivo e não desfoque dele, a disciplina. E aí, essa junção, eu digo o seguinte, esse casamento, ele deu certo. Devido à filosofia da empresa, devido ao meu perfil, então a gente juntou o melhor dos dois mundos para fazer um plano para o Brasil. Era um entendimento da Dinamarca, que é a matriz, né? Consolidar a marca VMS no Brasil, mas consolidar com os valores. E esses valores eles estão enraizados até hoje. Isso é passado de hub a hub, que são subsidiárias, né, onde a gente vem crescendo. E isso começa sempre pela visão, missão e os valores. Então, os valores são imutáveis. E isso é que é interessante, porque fica como se fosse uma pedra filosofal e fundamental para a gente. Né? Super interessante. Hoje a VMS está em quais locais? Assim, Dinamarca, Brasil? Então, hoje ela tem em operação plena, a gente tem o nosso headquarter, que é na Dinamarca, né? Onde lá também tem um conselho estratégico, né? O conselho administrativo do grupo. E a gente tem no Brasil e tem na Namíbia, em Walvis Bay. Então, esses 3 pontos eles já estão em franca operação, né? Consolidados. A Namíbia, ela vem mais novinha, então ela startou um pouco antes da pandemia, 2019, né? Mas assim, se mantém firme em expansão hoje. Que bacana, né? E aí, por exemplo,
como novidade, a gente está lançando agora a VMS Estados Unidos, né, que vai ser em New Orleans, e a VMS Arábia Saudita, em Dammam. Brasil. Então, quer dizer, o grupo estratégico está crescendo, isso é muito bom, vem pessoas novas para oxigenar com ideias novas. Sempre, né? O oxigênio é muito bom. Sempre bom, todo mundo sai com o seu aprendizado. Né? Essa troca é muito boa. Sim. Né? E utilizando as lições de casa, as lições aprendidas, tanto da Dinamarca, quanto do Brasil, quanto da Namíbia, para que a gente possa fazer com que, por exemplo, a VMS Estados Unidos, que ela erre menos, que ela bule etapas, que ela consiga chegar ao seu êxito mais rápido. Que já tem um percurso aí, né? Uma estrada que você pode... Para mim é como se fosse... se eles tiverem sucesso e vão ter sucesso, o Brasil, a função do Brasil dentro desse contexto é passar todas as lições aprendidas e estar disposto ao que eles precisarem. Não existe uma competitividade. É todo mundo pelo mesmo fim, né? É todo mundo pelo mesmo fim. E você estava estudando a expansão também. Para onde você está estudando o mercado aí? Conta pra gente. Então, assim, eu acho que expansões de mercado dentro de uma empresa, ela tem que estar muito alinhada à sua visão e missão estratégica. Né? O que uma empresa ela pode, numa determinada região, agregar valor? É lógico que existe a consequência disso no final, que é a consequência financeira. Mas isso tem que vir como consequência. Porque senão você pode passar um verão e depois desse verão terminar, acabou tudo. Acabou tudo. Acabou o milho, acabou a pipoca. Então, o cuidado que se tem, né, mesmo o grupo está em franca expansão. Isso é importante. O grupo, nós acreditamos, né, que a gente tem valores a agregar em outras regiões, né? Regiões às vezes um tanto quanto inóspitas, né? Mas que a gente tem para agregar. A agregação de valor não é só o serviço pela troca de dinheiro, mas é o valor humanitário, de dar emprego, de estimular o emprego formal, de estimular a economia local. Isso faz toda a diferença. Sim. Quando você entra com planejamento estratégico para que você possa fazer a diferença, pelo menos ao entorno de onde você vai instalar, eu acho que isso já é meio caminho andado para que dê certo esse plano. Né? Então, hoje, num planejamento estratégico, olhando o globo de frente, então o planejamento estratégico do grupo é um planejamento 360 graus, né? De dar um ciclo ao redor do mapa mundo. Né? E dentro dessa cobertura de 360 graus, existem outras regiões que a gente vai tentando alinhar o perfil e os valores da VMS à localidade em si. Existem serviços onde a VMS pode agregar valor? Existe. Opa, então vamos lá, vamos ver, vamos estudar, vamos viver o local, para que a gente possa ver se vai dar o match em si. Então você está dizendo assim que para poder a gente expandir, você precisa estar aí motivado, fazendo sentido com o valor que você vai mudar ali naquele local. Um valor que você vai agregar para além do serviço. Eu acho que é isso que vem dando certo na VMS, né? E assim, para qualquer empresa, você pode expandir em outras localidades, você pode expandir dentro da sua área de negócio. Um novo nicho de trabalho, novo nicho, né? de trabalho, mas eu acho que o pensamento principal, e eu acredito muito nisso, é o que você pode agregar. Porque se você tenta achar um novo nicho ou um outro segmento dentro da sua localidade, simplesmente para que você possa ter um aumento de resultado, para que você mantenha, eu acho que tem todo o prenúncio, pelo menos no meu entender, de dar errado. Porque a causa não é nobre. Né? Então, assim... Acaba o fogo, né? Acaba o fogo. Tem... Você tem que... Você começa com aquela paixão, mas depois tem que vir um amor.
E aí só fica a paixão e a paixão vai acabar. É. Né? Então, quando você tem uma agregação de valor, o próprio outro mercado, outra localidade, ele te puxa e ele te estimula. Né? Então, a gente encara isso, e eu sempre encarei, e a VMS encara isso com muita seriedade. Né? De fazer pesquisas, de estar lá, de entender o negócio da região, porque cada negócio ele tem a sua particularidade. E a pergunta no final é: todas as visitas, todas as indagações são para responder uma única pergunta: qual o valor agregado que a gente pode deixar nessa localidade? E aí todo o planejamento de negócio ele vem baseado nessa resposta. Nessa resposta, né? E a gente vem moldando isso. Então, você tem no Brasil especialidades de negócio, você tem na Namíbia outras especialidades de negócio, né? Algumas similares, porque você tem o core business da empresa. Sim. Porém, cada uma regionalizada. Ah, sim. Para que você agregue valor. Claro que, no princípio, você tem que colocar pessoas dentro do grupo para ir para essas regiões para que você sete a qualidade, para que você dê o tom a funcionários novos regionalizados. O que é a VMS? Com a cultura da empresa, né, alinhado. Né? Então, isso tem uma curva. Isso demora um tempo. Sim. Mas é possível. E para fazer esse planejamento estratégico, assim, se a gente fosse pensar em algumas dicas, né, para quem está querendo aí expandir seu negócio, além, né, que você já está dizendo do que você pode agregar de valor, quais seriam assim os passos, né? Estudar o local, como que você pode viabilizar, por exemplo, a questão de custo para poder, porque tudo tem um custo, tudo tem né? Custo, né? Tudo tem um custo, né? É a questão. Vamos começar de trás para frente, é o risco-retorno. Né? Você tem as boas intenções de agregar valor, mas você precisa também entender o seguinte: o mercado ele vai conseguir te dar o retorno para que você permaneça e persevere naquele local. Então, isso faz parte também. Mas vamos primeiro falar do pequeno empreendedor, né? Eu acho que o principal que eu diria é que você estude um outro nicho onde você, dentro do teu expertise atual, você possa contribuir com menos de investimento inicial. Interessante. Porque se você for passar para um outro nicho onde você tenha que investir 100% da tua estrutura, dos teus recursos e principalmente dos recursos humanos, porque você não detém aquele expertise, pode te complicar. Então aí você vai... É a teoria da cauda longa, vamos dizer assim, administrativa. Todo mundo só quer o corpo do dinossauro, mas o nível de investimento para que você tenha aquele retorno é abrupto. Então é mais fácil você olhar para dentro da tua empresa, ver o que você faz de melhor, e aí eu te diria o seguinte: a começar, um SWOT bem imparcial sobre a tua empresa. Mas aí você vai ter que se desnudar das tuas emoções, de ter criado uma empresa, mas eu acho que o gestor assexuado ele precisa ter essa capacidade. A autoconsciência crítica ela tem que ser latente para que você fale o seguinte: isso eu faço de melhor, mas isso eu não faço de melhor, eu preciso ainda chegar lá. Mas você vai encontrar outros nichos onde pessoas precisam do que você faz de melhor. E aí com isso você vai ter menos investimento inicial, você vai poder manter a taxa de produção dos teus funcionários ou do teu produto, né? Escalar o teu produto em outras áreas, dependendo do negócio que você tenha. Eu acredito muito nisso. Sim, sim. E isso que ele está falando, gente, do SWOT é uma ferramenta, né? De você poder olhar aí os pontos fortes, os pontos fracos, que é o que ele está dizendo, o que você faz de melhor. E isso, Armando, assim, é uma coisa que eu vejo tanto falta também nas pessoas. Porque você precisa fazer o que você estava dizendo, né? Abrir mão ali um pouquinho das suas emoções, do seu ego, reconhecer suas falhas, suas dificuldades. E para um gestor eficaz precisa isso, né? Eu digo assim, a humildade ela tem que ser latente. De reconhecer que a sua empresa
talvez não seja a melhor, que os seus processos estejam falhos. Sim. Né? É para isso que existe o processo de melhoria contínua. Exato. Para que você esteja se reinventando sempre. E a gente perde como pessoa e nós somos a empresa. Nós, como pessoas, fazemos... Toda empresa é um corpo vivo. Exato. Que é um coletivo de pessoas ali. Então, a gente dá o tom, a alma da empresa. Só que se as pessoas perdem o poder da transformação, elas perdem esse senso de inovar, de crescer ou de corrigir ao longo do tempo. E a empresa também perde junto com a gente, porque se a gente perde, a empresa perde também. Claro. E aí vem a autoconsciência crítica, de se criticar mesmo. Você sabe que a Lift tem 30 anos, esse ano vai fazer 31, e a gente tem uma cultura, né, de anos. E a melhoria contínua bate exatamente nisso, de se reinventar, de poder olhar para o que, né, a gente pode melhorar, para o que não funciona, né? E numa cultura, né, a gente está falando de 3 décadas, né? Então, você pegar funcionários antigos, que a gente tem, né, funcionários muito antigos, a gente teve uma resistência para essa mudança de cultura, porque as pessoas às vezes entendem melhoria contínua como eu tô falhando, eu não tô fazendo certo, vão me mandar embora. E não é isso, né? Melhoria contínua não é que você tá falhando porque você tá de sacanagem, você tá de bobeira, não. A gente precisa olhar, reinventar. Como que você lida, por exemplo, com isso, assim, dessa resistência? Porque resistência tem em qualquer lugar. Né? Se você for implementar um processo novo na tua empresa, alguns vão falar, mas para que isso aqui está funcionando? Né? Tem. Esse aqui tá funcionando, para que ele quer inventar outra coisa? Como que funciona aí para você? Aí vai da característica de pessoa para pessoa, né? Então, o que acontece? Você tem aquele grupo onde está muito bom, né? Sempre está muito bom, por que mudar se está tudo funcionando, né? E tem os outros que tem aquela coisa do medo à exposição, porque o processo de melhoria contínua, ele expõe. Mas o cuidado que a gente tem que ter e que eu procuro ter é de expor o processo sem expor as pessoas. Mesmo Excelente. Que as pessoas, elas, vamos dizer assim, a carapuça serviu. Mas a gente tem que ter uma sensibilidade a mais para que isso não termine em nomes. Excelente. Esse é o principal. Mesmo que as pessoas vão se sentir constrangidas. Uma pessoa é o dono do processo e a gente vai rever aquele processo e a gente vai ver que tem um processo de melhoria ali. A pessoa ela vai se sentir um pouco constrangida. E aí a hora que eu acho que entra o gestor, fala assim, não, cara, isso é um ponto da empresa, não é seu. Você fez o melhor que você pôde. E tentar fazer com que as pessoas entendam que a empresa ela precisa se melhorar. A empresa ela vai aumentando ao longo do tempo o nível de maturidade dela processual. E aquele processo, aqueles procedimentos que antes serviam maravilhosamente bem, vão deixar de servir. A VMS ela passa por isso hoje. De tempos em tempos ela passa. E graças a Deus. Sim. Isso é sinal que a gente está aumentando o nosso nível de maturidade. Claro. O que antes a gente era extremamente tolerável e certo, hoje já passa a ser incerto e não tolerável mais. Então eu vejo as pessoas cultivando um pouco a indignação dos erros. E aí você vê um clima que aí você tem que controlar, porque fica um pouco até hostil, né? Porque as pessoas vão ficando um pouco menos tolerantes aos erros processuais dos outros. E aí você tem que entrar, porque você já tem que entender que o nível de maturidade está subindo. Mudar a sua retórica para que a coisa possa se harmonizar. Eu adoro isso, assim. Você falou, né, de ser inconformado. E eu acho que eu também sou assim, né? Eu sou movida por desafio também. E você falando isso, eu me lembro que anos atrás, quando eu comecei na Lift, eu comecei no RH. E aí eu sou psicóloga, né, de formação, eu criei uma avaliação de desempenho e essa avaliação de desempenho eu fiz todo um sistema para ela.
Então, para ela funcionar dentro de um sistema. Então, a pessoa fazia essa avaliação de qualquer lugar. Isso ia para dentro do sistema. E aí, um tempo atrás, né, eu já não estou mais no RH, né? Eu olhei para aquela avaliação e falei, gente, isso está tão passado. Vamos melhorar isso aqui. E aí o pessoal falou, não, mas foi você que fez. Eu falei, tudo bem. Mas a gente pode melhorar, assim. A gente já tem um nível de maturidade diferente e a gente pode galgar outro patamar. São pessoas diferentes, vão entender diferente essa avaliação. Exato, e não tem problema ser uma coisa que a gente que implementou, né, Armando? Assim, menos ainda, né? Assim, qual o problema, né? Eu sou totalmente desapegado a isso. Eu acho que a criação é para aquele momento. Exato. Né? Mas e depois? Depois a busca que você tem para se melhorar, se vencer. Né? Então, quando um processo é meu, eu tenho menos cuidado ainda. Vamos mudar. É isso. Agora, quando alguém cria, eu tenho mais aquela sensibilidade de ir lá naquela pessoa. De tentar mostrar a ela que, olha, valeu até aqui, né? Mas a gente precisa mudar. É igual, por exemplo, quando a gente trata muito sobre feedback, né? Você está falando aí o tempo todo de pessoas, né? Que é um jeito que eu acredito em liderança, a gente tem que focar nas pessoas. Eu sempre falo, dar feedback tem que saber dar, né, Armando? Não é qualquer. Não é de qualquer jeito, né? Porque, assim, cada um tem sua história, seus traumas, seus valores. Sim. E aí a gente tem que sempre lembrar que dar o feedback é dar o feedback do processo, né? A gente não está falando de caráter de ninguém, de personalidade de ninguém, a gente está falando do processo, né? Parte do princípio, se ele está na empresa, entre aspas, caráter não é uma coisa a ser julgada. Exato. Se ele está na empresa, se ele é um funcionário da empresa, é porque ele tem esses atributos de valores. Né? Então vamos para o processo em si. Mas eu acredito muito nisso, porque assim, o coração das pessoas é igual um cristal. E se você apertar muito, ele racha. Então você tem que ter um cuidado, porque o feedback ele tem que ser construtivo sempre. Mesmo na hora de você expor uma deficiência. Claro. Né? Que existe isso. Né? Existe, mas você, o gestor ele tem que se vencer, porque você tem dois jeitos de se comunicar, que eu acredito. Um é você deixando para outra pessoa a responsabilidade de te entender, ou você tendo a preocupação de se fazer entender. Cara, excelente o que você está falando. E eu tenho uma preocupação comigo disso, muito grande. Eu acho que assim, isso é uma responsabilidade para todo gestor, independente do nível hierárquico que ele tem. Sim. Porque a maioria das vezes o que eu vejo, não, ele tem que me entender. E o gestor, ele tem que servir. Porque ele não faz o processo. Ele só faz o processo girar. Mas quem faz o processo é quem é subordinado a ele. Então ele tem que servir. Ele é o garçom. Nada conta, pelo contrário. Porque se não tiver o garçom, você não come, você não bebe, você não é servido. Exato. E nós somos. Como de vez em quando, em algumas ocasiões, acontecem algumas discussões, né, faraônicas. De vez em quando é normal, um ou outro gestor tem aquele complexo de faraó, né, e você tem que dizer o seguinte, cara, mas por que você tem que servir? Você não está aqui para ser servido. Eles estão ali e os atores principais são eles. Eles é que são a cara da empresa. Eles é que quando estão longe, assim como a Lyft também, eles são desde o faxineiro ao presidente da Lyft. Exato. Porque você não vai estar lá. E essas pessoas, elas têm que ser servidas. Esse é o Tô achando que eu tô quase do tipo... Amanda de calça. Talvez seja por isso essa compatibilidade. Essa sinergia, né? Essa sinergia, a sinceridade do trato. Às vezes as pessoas acham o seguinte, poxa, chega a beirar o que é rude, mas não é rude. As pessoas merecem de um feedback verdadeiro, uma negociata em questões transparentes, verdadeiras. Tudo que é combinado não sai caro. Eu tenho um termo, Armando, que eu digo que eu acredito em liderança humanizada, né? Que é focada nas pessoas. E você está falando uma coisa que me fez lembrar que eu falo que liderança humanizada não tem nada a ver com ser passivo ou permissivo, né? Pelo contrário.
é você ser verdadeiro, é você dar um feedback construtivo, né? Sabendo dar esse feedback, sabendo, né, conduzir esse processo. Mas é você, muitas das vezes, lidar com a coisa ruim mesmo e dizer, olha, não tá legal, né? Vamos ver aqui, vamos melhorar. Né? Eu gostei, a liderança, a gestão humanizada. Eu tenho um outro nome para isso. É o efeito rapadura. Como? Duro com a situação e doce com as pessoas. Ah, legal. Vai no mesmo... vai no mesmo tom. O mesmo tom, mas assim, a situação, ela requer uma ação. Uhum. Independente do que seja. Mas você tem que ter o respeito ao outro para que você trate daquela situação com respeito, humanizado. Né? Então eu sou totalmente adepto a isso também. E não é à toa que a VMS tem tantos negócios em tantos lugares, né? Porque você vê que é focando nas pessoas que a gente tem resultado. Sim. Né? Uma empresa, né? A gente não está falando de uma questão filantrópica, a gente precisa de resultado, a gente precisa, né? E para ter resultado é só fomentando essas pessoas a terem aí um pertencimento nessa conquista, nessa luta, né? Por exemplo, tanto a Lifting quanto a VMS, ela trabalha fornecendo mão de obra de um certo ponto. Sim. Né? Então, o nosso produto de prateleira, aquela lata que a gente coloca lá, aquela caixa que a gente coloca na prateleira é um ser humano. Sim. Mas o produto humano também é perecível. Sim. Então, ao longo do tempo, se você não tratar dele, né, e o que a gente vende? A gente vende pessoas. Pessoas com conhecimento, pessoas estimuladas ao trabalho. Então, se você não cuidar disso, então, você como gestor, se você não tiver uma gestão humanizada, o que você está fazendo ali? Né? Então, acho que você tem que mudar de ramo. Né? Porque aí vamos vender produto, ser um gestor de uma empresa que produz algum produto. Vai vender perfume, vai vender qualquer produto. E aí é o poder da transformação do profissional de ter a autoconsciência crítica de saber o seguinte, eu sirvo para isso? Exato. Porque não é vergonha, pelo contrário. Sim. É ser muito profissional e fidedigno com o seu SWOT pessoal. Sim. Será que eu sirvo para isso? Ou será que os meus atributos servem para outro segmento de negócio? Eu acho que muito dos problemas hoje é que as pessoas insistem em trabalhar dentro de um segmento onde elas não nasceram para. Porque se eu tenho esse cuidado com o ser humano, eu posso trabalhar numa empresa de prestação de serviço. Agora, se eu não tenho, eu tenho que procurar um outro ramo. Outro ramo. Isso não é um defeito, isso é uma característica. Sim. Sim, claro. Mas a gente precisa encontrar essa característica. Até, assim, não sei o que você acha disso, mas até um gestor de empresa, ele tem certas características para cada fase da empresa. Então, você tem gestores que são especializados em startup, em um turnaround, que é o que a gente chama de reestruturação. Né? Tem gestores que são mais naquela velocidade de cruzeiro, que você mantém a empresa numa velocidade de cruzeiro ali, né, sem ela aumentar e sem ela diminuir, e tem outros que são expansionistas, tem uns que tem mais de uma característica, outros não, mas são características. Exatamente. E você precisa encontrar a sua para que você se adeque àquela realidade, né? Eu tô com plena certeza que você é a Amanda de calça. Plena certeza, porque o papo tá maravilhoso, eu não quero terminar. A produção toda hora levanta o papel ali para me dizer o tempo, mas te ouvir, né, me dá vários insights, assim, eu falo muito. Que é bom, né, é um papo bom, a gente aprende, né, a gente... Eu acho que o principal, você começou dizendo o seguinte, nós já estamos nessa estrada há muito tempo. Uhum. O que a gente pode agregar de valor? É o legado. Todo profissional ele tem que ter, lá atrás, né, um velho sábio me disse, o profissional ele tem que ter visão, execução e o legado. Ao longo do tempo a gente vem cultivando a humildade
de tentar sempre aperfeiçoar a visão e a execução. De você se vencer, de você se aperfeiçoar. Mas chega uma hora que você precisa deixar um legado. E o legado é a tua experiência, que não é certo e errado, é só a tua experiência, dividir com os outros, para que os outros possam pegar o melhor daquilo dali e transformar para eles. Isso. Simples assim. Eu falo pro meu filho, né? Tem 15 anos, você conheceu. Eu falo para ele assim, olha, seu pai e sua mãe tem os erros dele também. Muito. Olha pra gente e pega o melhor. Não pega tudo, não. Pega o melhor. Faz as suas escolhas, né? Nós somos muito parecidos, que eu falo, ó, os erros ficam com os seus. Só pega os acertos, que você achar que deve. É isso. Porque eu também tenho esse sentimento. Eu erro mais do que acerto em tudo que eu faço. Só que eu sou intenso. E eu me entrego. Eu também. Né? Então, assim, mas eu tenho a consciência que nessa entrega eu vou errar. Mas eu acho até, voltando para o âmbito profissional, é válido errar se você quer acertar. O que não é válido é você errar querendo errar. E se você erra bastante, é porque você faz bastante. Exatamente. Né? Essa conta ela tem que estar sempre positiva de algum modo. Você faz bastante. Então, assim, é óbvio que você vai errar. Né? A gente é humano, a gente vai ter essa situação. Agora, em algum momento, a Lift e a VMS, né, também se uniram aí, né? E o que você pensou quando você procurou a gente? Só para poder vocês entenderem, assim, a Lift, eu já falei para vocês, eu acho que... Mas para quem está chegando agora e está assistindo esse vídeo, a gente tem uma base que a gente aluga, né? Faz armazenagem logística. E a VMS hoje está aqui, né? Situada no nosso espaço, né? Alugou lá o galpão, né? Tá lindo e tá situado aqui, né? A gente tem aí um espaço bem grande, com canal. Eu tô aqui convidando, tentando casar com ele aqui, ó. Vamos fomentar o canal, né? Vamos fazer serviço aí pelo mar. O que você pensou quando você veio para cá? Eu vejo o seguinte, pelo menos para mim, que é o que eu defendi lá no Conselho Estratégico. Né? A gente tinha uma outra opção, já estava quase no final, você sabe disso. Eu lembro. Né? E no final a gente mudou tudo, jogou tudo pro alto e viemos para cá. Mas a curva da Lift, ela também é de transformação ao longo do tempo. Né? E isso é muito interessante, porque você tem que estar perto dos iguais, você não pode estar perto dos diferentes. Isso não é uma questão de ser melhor ou pior, mas você tem que estar perto das pessoas onde tenha mais ou menos a mesma filosofia de trabalho. E se você for ver, eu não acompanhei de perto, mas ao longo do mercado, a Lift ela se transformou, ela se melhorou ao longo do tempo. Né? Depois que a gente teve contato, eu consegui entender o porquê. Né? Conhecendo você, conhecendo o Marcos, né? Então, assim, eu falei, agora está explicado. Né? Mas foi uma superação ao longo do tempo. Sim. E eu falei, bom, eu tenho que estar perto de pessoas assim. Nós temos que estar perto de pessoas assim. Sim. Né? Vai dar tudo certo. Né? O que a gente conversou no início? Amanda, vai ser um voo turbulento no início, mas depois tudo vai se acalmar. Porque eu tinha o entendimento que o modo de pensar era o mesmo. Hoje está aí. Né? Infelizmente, a gente quase não se vê. Né? Bom por um lado. A nossa rotina é muito forte, né? Mas é bom por um lado porque não existem problemas de interação pra gente. Não. Por quê? Justamente te respondendo, é por isso. Porque a gente também vem se transformando ao longo do tempo e vocês também. Eu penso isso também, sabia, Armando? Eu costumo dizer que os opostos só dão trabalho. Não se atraem. Não, só dá um trabalho. Só dão trabalho. Eu prefiro ficar com quem tem a mesma filosofia, né? Assim, a gente agrega mais e a gente consegue avançar mais, caminhar mais milhas. Porque ao longo de... se você for ver, o saldo final de uma empresa, ela tem um resultado, tem um lado financeiro. Sim. Não é só uma filantropia, claro. Né? Uma entidade filantrópica, porém a gente trabalha com uma responsabilidade social muito grande. Muito grande. E para você botar em risco, né, todas as famílias, claro. Né, eu não conto,
aqui no Brasil, a nossa quantidade de funcionários, conta as nossas famílias. Então, eu tenho mais de 500 mil de vidas sobre a nossa responsabilidade, que a Lift também tem. Sim. Para você tentar se juntar ao oposto, não vale essas vidas. Não vale. Não vale. Não é o que você quer, é o que você tem que servir. Então, é essa maneira de pensar que me fez decidir o seguinte: bom, eu vou comprar isso aí no conselho acionário, no conselho estratégico, e eles compraram a ideia muito rápido. Vamos partir para esse desafio? Então, em 2 meses a gente fez tudo acontecer. Sim. De um projeto que já estava há 8 meses acontecendo. E até o acionista majoritário, ele falou para mim, eu fui na Dinamarca, apresentei o projeto daqui para ele, ele falou: mano, isso vai te dar um trabalho imenso. Eu falei: não importa o trabalho, importa a gente estar no lugar certo, com as pessoas certas e os nossos funcionários se sentirem bem. Claro. Esse é o principal. Se eu vou cansar, depois eu descanso. Tá no jogo. Tá no jogo. Faz parte do pacote, né? Sim. E é por isso, e eu não me arrependo. Que bom saber Nós, disso, da né? VMS, não nos arrependemos. A gente também não. A gente acha que a gente só tem a crescer mais juntos, assim. Eu acredito que sim, é um aprendizado todo dia. Sim. E Armando, caminhando aí um pouco para o final, o que você deixaria pra gente, assim, como dica, um apontamento, assim, para quem está começando, né? Tanto para aquele que está empreendendo e tanto para aquele que é CLT, né? Sim. Porque é um empreendedorismo também. Gente, pelo amor de Deus, tá muito igual. Tipo, ele fala as mesmas coisas que eu falo. Você setar uma progressão de carreira dentro de uma empresa é um empreendedorismo. Nada muda. A única coisa que tem é que você está vendendo o seu produto pessoal, o que você entrega. Exato. Mas é a mesma coisa. Né? Então, assim, eu não faço muita distinção. Eu também. Porque eu acho que, basicamente, o que importa é de você ter em mente que você precisa se esforçar. Nada cai do céu. Que você precisa fazer uma autoanálise e entender o seguinte: o que eu sou forte, o que eu preciso melhorar, focar nesses pontos a melhorar e ser persistente. A coisa vai acontecer. Talvez não no tempo que a gente espera, mas ela vai acontecer. Eu acho que o principal é esse, porque o resto vem toda reboque, né? Vem reação em cadeia. Mas se você desiste no primeiro percalço, na primeira tentativa de crescer dentro de uma empresa e você receber um não, ser preterido hoje e ver um colega de trabalho subindo e você está mais tempo na empresa, eu não acredito que você tenha que progredir por tempo. Eu também não. O tempo, ele só te dá mais oportunidade de você se preparar para crescer. Agora, se você não cresceu, algum motivo há e você tem que ter aquela avaliação imparcial de si, né? Sair de si, né? Se olhar no espelho e falar assim: o que eu sou bom, onde eu falhei. Não há problema nisso. E o empreendedor também, tanto o CLT como o outro. O que eu preciso melhorar? O que diferencia uma empresa grande de uma pequena é o trato gestor e processual. É como você se sente e o que se você projeta para chegar. E a maioria do empreendedorismo, quando se inicia, a gente se inicia muito ainda no Brasil com a paixão somente, com a vontade de. Mas a vontade sem um planejamento, ela tira a gente do foco. Excelente. Né? E no início, na subida, né, daquele avião, as nuvens vão levando a gente e o mercado vai levando a gente. Então, se a gente não tiver um planejamento, um plano de negócio, o mais simples que seja, a gente se perde. E é normal, qualquer um vai se perder. Então, não deixa só pela paixão. Eu acho que isso o Brasil está melhorando. As gerações mais novas, elas já estão vindo com esse acessório de fábrica. Tem que ter uma rota, né? O empreendedorismo. Você vê que as pessoas estão querendo vender, estão querendo fazer tudo pela internet. Legal isso, está estimulando. Porém, há de se ter esse trabalho. Deslocar ar para que a coisa possa progredir. E você ter a paciência que vai chegar. Olha, Armando, eu só posso te agradecer mais uma vez, porque assim, foi
riquíssimo conversar com você. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que você, que ficou aí até o final do vídeo, você aprendeu muito. Porque é um conteúdo rico, porque é rico de experiência, né? De transmitir conhecimento. Muito obrigada. Compartilha com todo mundo aí que precisa. E mais uma vez, obrigada. Volte sempre. Eu que te agradeço. Para você poder compartilhar mais com a gente do seu conhecimento, tá? E sucesso para você, para a VMS. Para todos nós, para quem está ouvindo. Né? Sim. Fica à vontade, eu estou sempre à disposição aí para você. Muito obrigada. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.